Jogaram ele na rua como lixo, sem água, sem nome, sem esperança. Mas o que aconteceu naquela mesma noite virou notícia nacional, e você não vai acreditar em quem estava por trás disso. Se histórias reais de redenção te comovem, inscreva-se agora, porque essa não é ficção, isso realmente aconteceu. Naquela tarde de céu encoberto, enquanto o vento cortava a pele e os carros passavam sem desacelerar, ele foi deixado ali, como um saco de lixo esquecido. Um cão velho, pelagem castanha emaranhada, olhos turvos de quem já viu demais, mas ainda não desistiu de esperar. Não tinha coleira, não tinha nome gravado em nenhuma placa, só um corpo magro, ossos aparentes sob o pelo molhado, e uma expressão que parecia dizer: eu fui alguém me amou um dia, mas agora era apenas mais um entre tantos que a cidade ignora. Mais um que se dissolve na paisagem urbana, invisível para os olhos distraídos dos pedestres que correm para casa, para o trabalho, para a vida, como se o sofrimento alheio fosse apenas um ruído de fundo. A calçada onde ele se encolheu era descascada, com tinta azul claro, se desprendendo da parede como lágrimas secas. Ao fundo, sacos de lixo inchados, um carro estacionado com farol queimado e pessoas caminhando rápido, olhando para baixo, para o celular, para qualquer lugar menos para ele. Ninguém parou, ninguém olhou nos olhos dele. Nem mesmo quando ele soltou aquele gemido baixo, quase inaudível, como se pedisse por um pouco de calor, por um pedaço de pão, por um gesto humano que lembrasse que ainda existia bondade no mundo. Mas o mundo estava ocupado, o mundo tinha pressa. E ele só tinha frio e medo, e a certeza de que, se ninguém viesse, ele não veria o nascer do sol. Foi então que aconteceu algo tão pequeno, tão insignificante para quem não presta atenção, mas que mudaria tudo. Uma criança, talvez de 8 anos, com mochila colorida e botas sujas de lama, parou. Não gritou, não chamou os pais, apenas se agachou, tirou o lanche da bolsa e colocou no chão bem devagar, como se temesse assustá-lo. Ela não falou nada, só olhou nos olhos dele. E pela primeira vez em dias ou semanas, o cão ergueu a cabeça, não por fome, por reconhecimento, por humanidade. Aquela criança não sabia que estava prestes a desencadear uma avalanche de eventos que iria expor segredos enterrados, revelar traições silenciosas e transformar o destino de pessoas que nem sequer imaginavam que estavam ligadas àquele animal abandonado. Porque veja bem, esse cão não era apenas um cachorro sem dono, ele era um testemunho vivo, um arquivista de memórias, um guardião de segredos familiares que haviam sido enterrados sob promessas quebradas e mentiras bem contadas. E a partir daquele momento, com o gesto inocente de uma criança, as engrenagens começaram a girar. As câmeras de segurança registraram tudo. Os vizinhos começaram a falar. E alguém, em algum lugar, começou a tremer. Porque aquele cão, mesmo fraco, mesmo ferido, carregava consigo uma história que ninguém queria que voltasse à luz. E que agora estava prestes a explodir na cara de todos. 3 dias antes do abandono, ele ainda tinha um nome: Bruno. Morava numa casa térrea, na periferia de uma cidade do interior de São Paulo. Aquelas com portão de madeira rachado, mangueira torta no quintal e cheiro de café coado todas as manhãs. Ele acompanhava Dona Marta desde os 7 anos de idade, quando ela o resgatou de uma enchente, ainda filhote, coberto de lama, quase sem respirar. Cresceu ao lado dela, dormia aos pés da cama, latia toda vez que alguém estranho se aproximava do portão. E, nos últimos 10 anos, foi o único a notar quando ela começou a esquecer onde guardava as chaves, ou quando repetia a mesma história 3 vezes seguidas. Ele não tinha palavras, mas tinha lealdade, e isso para Marta era mais valioso que qualquer herança. Mas Marta morreu. De repente, um AVC fulminante no meio da tarde, enquanto regava as violetas na varanda. O neto mais novo, aquele que ela criou como filho, assumiu a casa.
E, em 72 horas, tudo mudou. As fotos foram tiradas das paredes. Os remédios sumiram da gaveta. A cama de Bruno, aquela caminha de pano bordada à mão pela própria Marta, foi colocada no lixo. Ele ainda esperou. Ficou horas na varanda, olhando para a rua, como se acreditasse que ela voltaria da padaria, como sempre fazia. Quando o neto fechou a porta pela última vez, não disse nada. Só olhou para Bruno, suspirou e disse: "Você já é velho demais. Não tem mais lugar para você aqui." E naquela mesma tarde, sem água, sem ração, sem despedida, jogou ele na rua. A câmera de segurança do mercadinho da esquina registrou tudo. O carro parando, a porta abrindo, Bruno sendo empurrado para fora com um "vai, vai logo", e o veículo arrancando antes mesmo que ele conseguisse se levantar. Ele caiu de lado. As patas traseiras fraquejaram. Artrose. Diagnóstico feito 2 anos antes, mas sem tratamento desde que o veterinário parou de vir à casa. Ele tentou seguir o carro. Andou uns 20 metros, mancando, com a língua seca e os olhos marejados. Mas o carro virou a esquina e sumiu. E ali, sob o sol fraco de uma tarde de maio, Bruno deitou-se na calçada rachada, encostado na parede do prédio abandonado do antigo correio. O único lugar onde o vento não entrava tanto. Passaram-se horas. Um entregador de gás parou, olhou, balançou a cabeça e seguiu. Uma senhora com sacolas de supermercado deu 2 passos para o lado, como se ele fosse uma poça de óleo. Até que por volta das 17h43, ela apareceu. Júlia, 8 anos, voltando da escola com o lanche na mochila, uma banana e um pedaço de pão com manteiga. Ela não perguntou se podia. Não esperou autorização. Ajoelhou-se, colocou a banana no chão, descascou devagar e sussurrou: "Toma, amiguinho. Você tá com fome, né?" Bruno não se aproximou de imediato. Levantou o focinho, cheirou o ar e só então, com um movimento lento, quase cerimonioso, tocou a banana com o nariz, como se estivesse confirmando que, sim, ainda havia bondade no mundo. E comeu, cada pedaço com reverência. O que mais ninguém sabia, nem Júlia, nem os vizinhos, nem mesmo o próprio neto, era que 3 meses antes, Marta havia registrado em cartório um documento simples, mas irrevogável. Em caso de sua morte, tudo o que era dela, a casa, a poupança, as joias da mãe, passaria para Bruno sob tutela de quem cuidasse dele com dignidade até o fim de sua vida. O advogado havia avisado: "Dona Marta, isso é incomum, mas legalmente possível." Ela respondeu: "Meu neto não merece nada." Mas Bruno, ele merece o mundo. O documento estava guardado, lacrado, esperando o gatilho certo para ser ativado. E aquele gatilho acabara de acontecer, com uma banana e uma criança. No dia seguinte, o bairro já comentava: "Tem um cachorro velho ali perto do correio, parece que está morrendo." Alguém postou uma foto no grupo de WhatsApp da igreja. Outro mandou um áudio dizendo que o animal não levanta mais. Mas foi o dono do mercadinho, seu Raimundo, 67 anos, aposentado há 2, que abriu o estabelecimento só para manter ocupação. Quem tomou a primeira atitude concreta? Ele não entrou na loja, não trocou o uniforme, não ligou o caixa. Foi direto ao fundo, pegou uma vasilha de plástico azul, encheu com água morna, pegou um pedaço de carne cozida, sobra do almoço da esposa, e caminhou até onde Bruno ainda estava, agora meio coberto por uma manta fina que Júlia havia deixado, feita com seu lençol de boneca. O cão mal levantou os olhos, mas lambeu a água devagar, como se cada gota fosse um milagre. Seu Raimundo sentou-se no meio-fio, tirou o boné, passou a mão na cabeça branca e disse baixinho: "Velho, eu também fui descartado. A aposentadoria veio e com ela o esquecimento. Mas nós 2 ainda respiramos. E enquanto respirar, luta." Foi nesse momento que o professor de história aposentado, morador do prédio em frente, aquele com as cortinas sempre fechadas, abriu a janela do quarto e gritou:
Seu Raimundo, esse aí é o cachorro da Dona Marta? O velho olhou para cima, reconheceu a voz, fez que sim com a cabeça. O professor desceu em menos de 3 minutos, sem calçar os sapatos direito, e ao ver Bruno de perto, engoliu seco. Meu Deus, ele ainda está com a pulseira. E apontou. Presa ao colar de couro surrado, quase desbotada, havia uma pulseirinha de silicone verde com os dizeres: "Sou do projeto Cão Guardião, Família Protegida". Era um programa municipal esquecido, de 2014, que treinava cães para acompanhar idosos sozinhos e monitorava discretamente por GPS se eles saíam de casa com frequência anormal. O professor sussurrou. Eu participei desse projeto. Fui eu quem trouxe o Bruno para Dona Marta. E o sistema ainda está ativo. Alguém deve ter recebido um alerta de imobilidade prolongada. E tinham recebido, sim, 3 alertas, na verdade. O primeiro, 48 horas após o abandono. O segundo, 24 horas depois. O terceiro, naquela manhã, com prioridade máxima. Animal registrado em protocolo de proteção ao idoso. Imobilidade 72. Risco de vida. Intervenção recomendada. O e-mail foi encaminhado automaticamente para a Delegacia Especializada do Idoso, para o Conselho Tutelar e para o advogado voluntário do projeto. O mesmo que havia registrado o testamento vital de Marta. Ele leu, conferiu o número do chip no colar de Bruno, cruzou com o nome do tutor atual e ligou para o delegado. Tem algo muito maior acontecendo aqui, disse. Isso não é só abandono de animal. Isso é tentativa de ocultação de patrimônio. E pode ser até crime contra o idoso, por omissão pós-morte. Enquanto isso, Júlia voltou, não sozinha. Vinha com a mãe, que ao ver a cena parou no meio da calçada, pálida. Ela reconheceu Bruno. Morava na mesma rua de Marta. Ajudava às vezes com compras, levava sopa nos dias de frio. Sabia que Marta o chamava de meu olho direito. Sabia também que semanas antes de morrer, Marta lhe dissera com voz frágil: se um dia ele sumir, é porque alguém quer apagar até a memória de que eu existi. A mãe de Júlia se ajoelhou ao lado do cachorro, tocou sua cabeça e então notou. No couro do colar, meio escondido, havia um pequeno compartimento costurado, com um papel dobrado em 4. Ela abriu com as mãos trêmulas. Era uma foto antiga. Marta, jovem, sorrindo, segurando um bebê. E no verso escrito a caneta esferográfica desbotada: meu neto não é quem ele pensa que é. Naquela noite, enquanto o bairro dormia, um carro preto estacionou discretamente 2 quadras dali. 2 homens desceram, um com pasta de couro, o outro com um tablet. Não eram da imprensa, nem da polícia, eram do cartório. E traziam consigo o envelope lacrado, com o carimbo a ser aberto somente após confirmação de tutela legítima. O destino de Bruno não era mais uma questão de sobrevivência, era uma questão de justiça. E o tempo estava se esgotando. Na manhã seguinte, o clima no bairro já era outro. Não havia mais indiferença. Pelo contrário, uma rede silenciosa se formara. Seu Raimundo trouxe uma casinha de madeira reaproveitada do antigo galinheiro da sogra. A dona do salão de beleza deixou uma toalha limpa e um pote com ração premium. É da minha cadela, mas ela não vai reclamar, não é não? Até o motoboy, que todos achavam mal educado, parou, desligou o motor e ofereceu um pedaço de frango grelhado. Bruno, ainda fraco, começou a levantar a cabeça com mais frequência. Não latia, não corria, mas quando alguém se aproximava, piscava, devagar, como se dissesse obrigado. E foi nesse clima de cuidado coletivo que o advogado do projeto Cão Guardião chegou. Ele não veio com carro chique nem terno. Veio de ônibus com uma pasta surrada e olheiras fundas. Tinha passado a noite revisando documentos. Sentou-se ao lado de Bruno, abriu a pasta e colocou sobre a calçada uma foto ampliada do chip subcutâneo emitida pelo laboratório veterinário, número 9284755BR,
registrado em nome de Marta Lúcia Alves, CPF 08744. E logo abaixo, o laudo, implante realizado em 12/03/2014. Vinculado ao projeto Família Protegida, Vigilância Ativa. O que poucos sabiam é que esse projeto não monitorava só o cão, monitorava o idoso. Cada vez que Bruno saía de casa com Marta, o GPS registrava o trajeto. Quando paravam na farmácia, no banco, na praça, tudo era mapeado. O sistema identificava padrões. Saída às 10 horas, retorno às 11h30, atividade estável. Mas nas últimas semanas de vida dela, os dados mudaram. Houve 3 saídas sem Bruno, todas no mesmo dia, 14 de abril. E o destino, o cartório, o mesmo onde o testamento foi registrado. O advogado explicou com voz calma para os poucos que o cercavam. O sistema entendeu que se o cão ficou em casa sozinho por mais de 12 horas com a idosa ausente, era sinal de risco. Mas Marta não estava em risco. Ela estava se protegendo. Ela sabia o que ia fazer e sabia que depois iam tentar apagar até a memória dela. Foi então que o professor aposentado voltou. Dessa vez, com um álbum de fotos amareladas. Folhas grudadas, cheiro de naftalina, capa de couro falso rachada. Ele abriu na página 47. Lá estava Marta, mais jovem, sorrindo, segurando uma menina de uns 5 anos. Não o neto. A mesma menina da foto encontrada no colar. Essa é Clara, disse o professor, filha da prima de Marta. Foi adotada por ela aos 6 anos, depois que os pais morreram num acidente. Morreu de meningite aos 19. Mas... E fez uma pausa longa. O neto que todos conhecem, esse menino que jogou o Bruno na rua, ele é filho do irmão mais novo de Marta, o que sumiu em 1998, acusado de furto. Marta o criou como neto, mas nunca o adotou legalmente. Nunca confiou nele. Dizia que ele olhava para ela como se ela fosse um cofre, não uma avó. E a pulseira de silicone não era só decoração. Quando o advogado a abriu com uma pinça, cuidadosamente, revelou-se um pequeno QR Code, quase imperceptível, gravado no reforço interno. Escaneado, levava a um vídeo privado hospedado em nuvem criptografada. Marta sentada na varanda com Bruno deitado aos pés, falando direto para a câmera. Se você está vendo isso, é porque alguém tentou me apagar. E tentou apagar o Bruno também. Então escute com atenção. O testamento que deixei no cartório é real. Mas há outro, um testamento emocional. E ele está com quem merecer herdar meu amor. Não meu dinheiro, meu amor. O vídeo terminava com ela acariciando a cabeça do cão e dizendo, com lágrimas nos olhos, ele sabe, ele sempre soube. Naquela tarde, o neto apareceu, de carro. Parou em frente à casinha de madeira, desceu, olhou para Bruno, que pela primeira vez não baixou os olhos. Encarou, com uma calma que assustava. O rapaz tentou parecer firme, mas as mãos tremiam. Esse cachorro é meu, disse. Eu cuido dele. Ninguém respondeu. Só o vento, carregando o cheiro de café da casa ao lado. E então, do fundo da calçada, uma voz. Não. Ele é de quem o viu quando o mundo virou as costas. Era a mãe de Júlia. E atrás dela, o delegado, com um envelope na mão. O delegado não usou algemas, nem ergueu a voz. Apenas abriu o envelope e leu com calma, diante de todos. Ofício no 147/2025, Delegacia Especializada do Idoso. Solicitação de medida protetiva preventiva em relação ao animal Bruno, macho, idoso, registrado sob protocolo CG 2014-88. Justificativa. Risco iminente de ocultação de prova em investigação preliminar sobre má-fé sucessória e possível crime de supressão de documento público. O neto recuou um passo. Prova? Que prova? É só um cachorro velho. Foi então que o advogado se adiantou, segurando um tablet. Mostrou à tela uma imagem de satélite do dia do abandono. O carro dele, placa nítida, parado exatamente às 15h22. E ao lado, o registro do GPS do colar de Bruno.
Saída não autorizada da zona de segurança, deslocamento forçado, parada prolongada em área de risco. O sistema havia gravado tudo, até o momento em que o cão foi empurrado para fora. O colar não é só de identificação, explicou o advogado. É um dispositivo legalmente homologado pelo TJSP. Cada ato de violência contra o animal vinculado a um idoso gera automaticamente um boletim de ocorrência silencioso. E agora, ele virou prova criminal. Bruno, durante toda a conversa, não se moveu. Ficou deitado, mas com os olhos abertos, fixos no neto. Não com ódio, com tristeza. Como se lembrasse de todas as vezes que ele prometera visitar Marta e não veio, de todas as contas que ele pagou só depois que ela insistiu, de como ele evitava segurar sua mão quando ela tremia. Os vizinhos se aproximaram, formando um semicírculo. Ninguém falou, mas ninguém saiu. Era como se o bairro inteiro estivesse testemunhando, não um julgamento, mas uma correção. Porque no fundo, todos sabiam. Marta foi uma das poucas que nunca virou as costas para ninguém. Dava sopa no inverno, guardava remédio para quem esquecia a receita, deixava a luz da varanda acesa para os meninos que voltavam da escola à noite. E agora, seu último ato de amor, proteger Bruno, estava sendo desrespeitado por quem deveria honrar sua memória. Foi nesse momento que o delegado fez um gesto sutil. 2 agentes que estavam discretamente na esquina se aproximaram. Não para prender, para entregar. Um deles trouxe uma caixa térmica pequena. Dentro, um frasco de vidro âmbar, rotulado. Soro antiofídico, uso veterinário, validade, 30 dias. O outro, um envelope pardo com o carimbo do Laboratório de Análises Clínicas do município. O advogado abriu. Dentro, um laudo recente, colhido 48 horas antes com consentimento da vigilância sanitária. Hemograma completo, animal idoso. Apresenta sinais de desidratação severa, leucopenia e intoxicação leve por fenilbutazona. Anti-inflamatório proibido para uso contínuo em cães idosos. Origem provável, administração irregular nos últimos 15 dias. O neto empalideceu, porque só ele dava remédio para Bruno. E só ele guardava aquele comprimido azul no armário da cozinha, o que aliviava a dor, segundo ele dizia. Mas o laudo era claro. Aquela droga, em dose repetida, acelera a falência renal. E Marta sabia. Por isso havia escrito no testamento emocional: se ele estiver magro demais ou com olhos opacos, procurem o remédio errado. Ele está por trás disso. E então veio o golpe final. Não jurídico, humano. Júlia, até então quieta ao lado da mãe, caminhou devagar até Bruno. Ajoelhou-se e colocou no colo dele o mesmo caderno de desenho que usava na escola. Abriu na primeira página. Era um desenho dela mesma, segurando Bruno com o céu azul e uma casa com janela aberta. Embaixo, a letra irregular. Meu amigo é velho e triste, mas ele me ouve. Eu vou cuidar dele para sempre. E em outra folha, um recado que ela escreveu sozinha naquela madrugada, depois de ver Bruno dormir. Avó Marta, se você tá vendo do céu, eu prometo que ele vai ter água limpa, cobertor quente e alguém para dizer bom dia todo dia. Eu juro. O neto olhou para o desenho, depois para Bruno. E pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Não de arrependimento, mas de vergonha. Porque percebeu, ele não foi exposto por um advogado ou um delegado. Foi exposto por uma criança de 8 anos que sabia no fundo do coração o que é lealdade. Naquela noite, o delegado não registrou o BO. Não houve prisão, mas houve algo mais raro, uma intimação moral. O neto foi chamado a comparecer em 72 horas ao cartório, não como herdeiro, mas como testemunha, porque Marta deixara uma última condição.
Só quem se dispuser a cuidar do Bruno até o fim, sem receber um centavo, terá direito a ler o testamento emocional, e só então saberá a verdade sobre quem eu realmente era. 3 dias depois, o cartório da cidade, um sobrado antigo com piso de taco escurecido pelo tempo e cheiro de papel velho, recebeu um movimento incomum. Não só o neto compareceu. 4 pessoas estavam lá. Ele, a mãe de Júlia, seu Raimundo e o advogado. O tabelião, senhor de 78 anos, óculos de aro preto e voz pausada, pediu que todos sentassem em volta da mesa de mogno rachada. Sobre ela, um envelope pardo, lacre intacto, carimbado com tinta vermelha. Testamento emocional. Abertura condicionada à tutela comprovada. Mas antes de abrir, o tabelião fez uma pergunta simples, olhando para cada um. Quem aqui se compromete, por escrito, a cuidar do Bruno até o fim de sua vida? Sem receber herança, sem direito a reembolso, só por amor. Assine esta ata. Silêncio. O neto olhou para as mãos. Depois levantou os olhos e surpreendeu a todos. Eu assino. A mãe de Júlia sorriu, aliviada, mas o tabelião balançou a cabeça. Não basta assinar, tem que provar. E então virou-se para a parede, apertou um botão discreto atrás de um quadro antigo. A estante ao lado girou, não como em filme, mas com um rangido real de madeira velha e ferrugem seca. E de lá saiu Bruno, limpo, com pelagem escovada, olhos brilhantes, coleira nova, mas a mesma pulseira verde. E ao seu lado, uma jovem enfermeira do posto de saúde local, que havia cuidado dele nos últimos dias. O que ninguém sabia é que Marta havia combinado tudo com o tabelião 2 anos antes. Ela previra sua morte, previra o abandono e previra até o remédio errado. Ela me disse, se um dia o neto tentar apagar até a memória do Bruno, é porque ele nunca soube quem eu fui e ele merece saber. O tabelião, então, entregou uma pasta fina ao neto. Dentro não havia dinheiro, não havia escritura. Havia cartas, 32 cartas, todas enviadas por Marta, para ele, ao longo dos últimos 10 anos, endereçadas ao endereço que ele usava até os 20 anos, devolvidas todas com o carimbo, destinatário desconhecido, endereço incorreto. Marta nunca parou de escrever. Contava do jardim, das receitas novas, das noites em que Bruno latia para o vento, como se você estivesse voltando. Na última, datada 2 semanas antes de morrer, ela escreveu, se você nunca leu nenhuma, talvez ainda não seja tarde. Mas se um dia encontrar o Bruno sozinho na rua, é porque o amor que eu tentei te dar virou indiferença. E aí, só o tempo poderá curar isso. O neto leu em silêncio. As mãos tremiam tanto que quase deixou cair a carta. Ele não chorou, mas engoliu em seco várias vezes, como quem tenta segurar uma maré interna prestes a romper. E então fez algo inesperado. Ajoelhou-se diante de Bruno. Ali, no meio do cartório, com o piso frio e o sol entrando pelas persianas, e encostou a testa na cabeça do cão. Ficou assim por quase 1 minuto. Ninguém falou. Ninguém se mexeu. E quando se levantou, disse com a voz rouca, eu não sabia das cartas. Eu mudei de endereço depois da confusão com o tio. Nunca imaginei que ela continuasse escrevendo. O tabelião assentiu. Agora você sabe. E o Bruno, ele sempre soube. Foi então que o advogado entregou um documento final. Não era herança. Era um contrato de tutela afetiva, já registrado em cartório. Nele ficava estabelecido que, enquanto Bruno vivesse, o neto teria acesso ao testamento emocional, mas só poderia lê-lo na presença dele, capítulo por capítulo, carta por carta, e no final, uma última folha, que só seria liberada no dia em que Bruno partisse. Nela, Marta escrevera, se você chegou até aqui, é porque aprendeu a amar sem esperar nada em troca. Isso é a maior herança que eu poderia deixar. Naquela tarde, o neto não levou Bruno embora. Ficou,
Sentou-se no banco da praça em frente ao cartório com o cão ao seu lado e leu, em voz baixa, a primeira carta. E pela primeira vez em anos, Bruno encostou a cabeça na perna dele. Não por obrigação, por esperança. Hoje Bruno tem 14 anos. Morar na casa do neto não foi fácil. No começo, ele dormia no quintal, mesmo com a casinha nova. Preferia o chão de cimento a entrar na sala onde antes era empurrado para fora. Mas as coisas mudaram devagar. O rapaz parou de trabalhar por aplicativo e voltou a estudar. Fez um curso técnico em zootecnia com foco em geriatria canina. Instalou uma rampa de madeira na varanda, comprou um colchão ortopédico importado, doado por uma ONG que viu o caso nas redes, e todas as noites, sem falta, lê uma das cartas de Marta. Em voz alta, com Bruno deitado aos pés da poltrona, respiração calma, olhos semicerrados como quem escuta uma canção antiga que finalmente voltou a tocar. A foto encontrada no colar foi levada ao Laboratório de Genética Forense da Universidade Estadual, por iniciativa da mãe de Júlia, que se tornou voluntária no projeto Cão Guardião. O DNA da saliva preservada no envelope da carta mais antiga foi comparado com o do neto. O resultado veio em 45 dias. Ausência de relação biológica direta entre Marta Lúcia Alves e o indivíduo conhecido como Neto, mas havia um adendo em itálico. Entretanto, compatibilidade genética comprovada com o irmão desaparecido, sugerindo que o vínculo familiar é real, mas não por linha materna declarada. Em outras palavras, ele era sobrinho dela, mas não filho do irmão que todos conheciam. Era filho do outro irmão, o que sumiu em 1998, mas nunca foi registrado. Marta o acolheu em segredo, protegeu sua identidade e, mesmo assim, foi traída pela pressa dele em apagar o passado. O projeto Cão Guardião, que estava quase extinto por falta de verba, foi reativado estadualmente após esse caso. Hoje, 73 cães idosos estão vinculados a idosos em situação de risco, todos com chip atualizado, GPS ativo e um protocolo claro. Se o cão for abandonado, o sistema dispara não só alerta às autoridades, mas também notifica familiares e vizinhos cadastrados. A cidade onde tudo aconteceu virou referência nacional. E a calçada onde Bruno foi deixado virou um ponto de memória. Uma placa discreta fixada na parede descascada diz apenas: aqui, em maio de 2025, alguém escolheu parar e mudou tudo. Não há nome, nem foto. Só essa frase e, às vezes, flores frescas deixadas por desconhecidos. Bruno ainda manca. A artrose não tem cura, mas toda quarta-feira ele vai ao posto de saúde. Não para consulta, mas para acompanhar. Porque o projeto agora inclui visitas terapêuticas. Cães idosos como ele visitam idosos solitários em centros de convivência. E numa dessas visitas ele reconheceu alguém. Dona Ieda, 82 anos, que morava 3 ruas acima da casa de Marta. Ela chorou ao vê-lo. Abraçou seu pescoço e sussurrou: você lembra daquela noite em que a Marta te levou para minha casa e você ficou comigo enquanto ela ia na farmácia? Eu tive um desmaio e você latiu até o vizinho aparecer. Bruno encostou o focinho na mão dela. Ficou ali, imóvel, por 10 minutos, como se dissesse: eu lembro, eu sempre lembro. Ninguém sabe o que está escrito na última folha, aquela que só será lida no dia em que Bruno partir. O neto guarda o envelope lacrado dentro de um cofre, mas já disse, em entrevista ao jornal local: eu não quero que esse dia chegue, mas quando chegar, eu vou ler. E vou contar para ele antes de fechar os olhos que a Marta estava certa. O amor não precisa de sangue, só de escolha. E eu escolhi ficar. Enquanto isso, todas as manhãs, ele abre a porta, deixa o sol entrar e diz, sempre na mesma ordem: bom dia, Marta. Bom dia, Bruno. Como se ela ainda estivesse lá.
como se o amor de fato nunca morresse, só mudasse de forma. Se essa história te tocou, deixe seu like, porque cada curtida ajuda histórias reais de resgate e redenção a chegarem a mais pessoas. E se você acredita que o mundo ainda pode mudar com pequenos gestos de coragem, inscreva-se no Choices That Heal. Aqui, não contamos só histórias, contamos escolhas. As que curam, as que salvam, as que devolvem a esperança. A próxima pode ser a sua.